Olá, que bom que você está aqui conosco para a terceira palestra do 27º Encontro de Músicos. É muito bom ter você participando conosco no canal de YouTube da Igreja. O nosso muito obrigado ao pastor Elias Brenha e ao pastor Hernani Júnior. Fez toda a diferença vocês abrirem o canal da Igreja para este momento. Nós queremos também agradecer a você que está participando, assistindo as palestras, assistindo os recitais, sendo o professor, sendo o aluno. É muito bom estarmos juntos. Você sabe que sempre temos aprendizado, mesmo quando estamos distantes, mas estamos conectados com a bênção e com a graça do Senhor. Neste momento eu convido você a curvar a sua fronte para junto orarmos. Senhor nosso Deus, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. Como é bom, Senhor, estarmos juntos participando do encontro de músicos. Muitas vezes, Senhor, temos passado por problemas, por dificuldades, durante essa pandemia, às vezes por doenças. Mas, Senhor, obrigada porque a Tua mão é forte e poderosa e porque temos a certeza que Tu está no controle de todas as coisas. Vem, Senhor, estar conosco. Abençoa cada participante do 27º Encontro de Músico. Abençoa também os palestrantes, os professores. E que possamos, Senhor, contribuir para que muito em breve Jesus possa voltar e estejamos contigo no lar eterno. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua paz e fica conosco em nome de Jesus. Amém. Nosso assunto de hoje está focado num aspecto muito importante da igreja, a música instrumental, que tem fortalecido o louvor e a adoração na igreja local. Eu lembro algumas vezes, em alguns encontros, nós tivemos palestras sobre como formar uma orquestra, a importância da orquestra, como começar o trabalho na igreja. E hoje nós temos vários trabalhos consolidados e estamos felizes que vamos poder partilhar alguns desses projetos com vocês. O nosso convidado especial é o professor Samuel Krahenbill, compositor, maestro, violinista, pianista e professor no UNASP. Mestre em música pela Unicamp e agora também o mais recente doutorando. Teremos a participação de alguns amigos que irão partilhar um pouquinho da experiência em formar uma orquestra na igreja. Obrigada, professor Samuel Elmo, Daniel Salles e Joel Josino Alves. Muito obrigada por participarem conosco nesta palestra. Um bom encontro para todos nós. Olá, amigos. É um prazer estar aqui com vocês no 27º Encontro de Músicos. Estive participando, tanto como professor quanto aluno, já em quase todas as edições. Estamos aqui no 27º e é um prazer enorme estar aqui com vocês. E dessa vez aqui falando para todos ao mesmo tempo, né? Embora remotamente, mas todos ao mesmo tempo. Geralmente as classes o qual eu ministrei eram classes menores, pequenas, mas agora estamos todos aí participando junto dessa classe coletiva gigante, digamos assim. Bom, nessa minha participação aqui, nós vamos falar um pouco sobre a criação e organização de orquestras na igreja. E eu peço que você fique até o final da palestra. A gente vai ter aí a participação de alguns convidados, alguns amigos nossos, vamos ter alguns vídeos, algumas imagens, e acredito que vai ser bem interessante. Eu espero que você continue conosco. Então, para começar, eu queria projetar então aqui na tela com uma pergunta para vocês: por que uma igreja precisa de orquestra? A gente vê a participação de orquestras em diversas igrejas evangélicas, como a gente vai ver mais para o final da palestra. E na igreja adventista a gente vê isso às vezes não tão presente. E eu gostaria de discutir então com vocês por que é importante a gente ter uma orquestra na nossa igreja. Então acompanhem comigo aqui. Em primeiro lugar, seria então para louvar a Deus, né? A gente tem a participação da música na igreja no intuito de estar sempre louvando e adorando
a Deus. Em segundo lugar, eu acrescentaria então que um dos objetivos grandes seria então para motivar os nossos jovens na fé, ao eles estarem participando de uma orquestra, eles podem estar cada vez mais animados e presentes ali na igreja e estar cada vez mais empolgados ali na fé. Terceiro ponto que eu destacaria seria assim, para formar uma futura geração de músicos. Tá? A gente vai abordar isso um pouco mais para frente na palestra, mas muitos dos melhores músicos que a gente tem no Brasil, eles vieram de igrejas, de orquestras de igrejas ou de escolas de igreja. Próximo ponto que eu queria ver com vocês, número 4, atrair novos amigos para a igreja. Ao você trazer então convidados, sejam eles para tocar ou sejam eles para assistir um concerto que a orquestra vai fazer, você está atraindo novas pessoas, novos convidados que podem estar aqui motivados a participar junto na igreja. Quinto ponto, incentivar novos talentos. À medida que você vai dando oportunidade para novos jovens, novos músicos, você vai incentivar que esses talentos se desenvolvam cada vez mais. E o sexto ponto que eu queria destacar com vocês, incentivar a música ao vivo. A gente tem um costume, principalmente igrejas menores, de ter à disposição playbacks, né, para acompanhar os hinos e tal. Isso é uma coisa boa quando você não tem músicos à disposição, que realmente é uma igreja pequena, com poucos recursos, mas quando você tem à disposição, você tem que valorizar e tem que incentivar então a música ao vivo. Então essa seria uma outra função aí motivo de você ter uma orquestra na sua igreja. E eu gostaria de destacar aqui para vocês um Salmo 150, versos 3 a 6, diz o seguinte: louvai-o ao som da trombeta, com saltério e com harpa, com instrumentos de cordas e com flautas, com símbolos sonoros, símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Está em Salmo 150, de 3 a 6. Então, nesse verso, a gente tem aqui uma lista enorme ali de vários instrumentos. Em outros salmos, Davi também coloca outras listas de instrumentos, ou seja, ele não faz nenhuma distinção de instrumento, qual que deve, qual que não deve. Ele simplesmente coloca todos os instrumentos que ele tinha à disposição na época e cita isso nos salmos. E dessa forma ele conclui o salmo dizendo então: todo ser que respira louve ao Senhor. Então a importância de se ter uma orquestra na igreja é justamente de você unir com as vozes das pessoas, da congregação, em louvor a Deus. Então esse seria o ponto que eu destacaria, da importância de se ter uma orquestra na igreja. Seguindo com nossa palestra, eu vou dividir a minha fala aqui em 2 pontos principais. Primeiro, como que você pode partir do ponto zero para começar uma orquestra na sua igreja. Se você não tem uma orquestra e gostaria de começar, e depois na sequência eu vou dar alguns conselhos para algumas igrejas que já possuem orquestra, tá? Então, começando aqui, partindo do ponto zero, então gostaria de destacar. Primeira coisa, o problema. A gente já discutiu sobre isso. A igreja precisa de uma orquestra. A gente viu a importância de se ter uma orquestra na igreja, tá? Segundo ponto, a orquestra precisa de músicos, obviamente, né? Terceiro ponto, para se ter músicos, precisa de professores, tá? Para você criar músicos, você precisa de professores. Quarto ponto, se você precisa de professor, você precisa o quê? Pagar um salário para o professor. A não ser que ele seja voluntário, algum voluntário na igreja que esteja ensinando, mas fora isso, você precisa pagar um professor, ou seja, a igreja tem que tomar a iniciativa de trazer algum professor, seja da comunidade, ou seja de fora, ou da própria igreja local,
algum músico com mais experiência, mas precisa ter alguém para ensinar novos músicos que estejam iniciando, ou mesmo alguns que já estejam, já toquem algum instrumento, já toquem alguma coisa. E o quinto ponto que eu destacaria: os músicos, além de precisarem de professores, precisam também de um instrumento, tá? Então, se você vai começar uma orquestra na sua igreja, você precisa de alguns instrumentos, ok? Por exemplo, se você quer criar um grupo de cordas, você precisa comprar ali alguns violinos, algumas violas, violoncelo. Isso não custa barato, tá? Embora instrumentos mais simples, eles custam bem menos, que é o suficiente ali para você começar uma orquestra. E à medida que o tempo vai passando, os músicos vão desenvolvendo, aí vem então a necessidade de os músicos trocarem de instrumento à medida que eles vão se desenvolvendo, tá? Partindo desse ponto, então, a gente chega nessas considerações que eu gostaria de dizer. Primeiro, consiga apoio da comunidade, tá? E do pastor para o início desse grupo, ok? Se você não tem o apoio do pastor ou da comunidade, vai ficar mais complicado. Então, primeira coisa, procure o apoio já do pastor e da comunidade. Segunda coisa, use o que você tem em mãos, tá? Reúna os músicos que já existam ali na comunidade, tá? Por exemplo, se você tem lá alguém que toque piano, alguém que toque um acordeão, uma escaleta e uma flauta. São instrumentos um pouco diferentes, mas reúna esses instrumentos e comece com esses, e a partir daí você vai então acrescentando e crescendo cada vez mais. Terceiro ponto, não dependa de apoio financeiro para começar, embora ele seja importantíssimo, tá? Mas não espere isso acontecer para você começar a criar uma orquestra. Então, tome a iniciativa, né? Não espere o mar se abrir, você tem que ir lá, dar o primeiro passo e o mar vai se abrindo com o tempo. Tá? Então, faça um bom trabalho, mostre resultados, e esse aspecto vai fazendo com que a comunidade veja que a coisa está crescendo e comece a apoiar financeiramente. E daí você vê o trabalho crescendo. Tá? Número 4, valorize os pequenos começos, né? Como diz a Bíblia. Comece pequeno, não pense em já querer uma orquestra filarmônica com 60 músicos na sua igreja. Comece pequeno, tá? E você vai ver que esses resultados, a longo prazo, eles vão acontecendo, ok? E número 5, invista simultaneamente. Esse ponto eu gostaria de destacar que ele é muito importante. Invista simultaneamente em músicos iniciantes, intermediários e avançados. Por quê? Quando você tem na sua orquestra músicos iniciantes, intermediários e avançados, você tem um ciclo que vai acontecendo naturalmente. Por quê? Geralmente as orquestras, elas vão se movimentando, as cadeiras vão se movimentando. Então, um músico, às vezes avançado, ele resolve, mudar para outra igreja ou mudar de cidade, e aí você perdeu um ótimo músico. Se você não tem alguém de base vindo atrás, um músico intermediário, um músico iniciante, a sua orquestra vai ficar deficiente, tá? Então, sempre tem que investir nos músicos iniciantes, de preferência crianças, tá? Depois, os intermediários, você tem que investir neles, investir em aulas, em instrumentos, etc. E dar oportunidade também para os músicos avançados. A gente não pode focar o nosso trabalho apenas em músicos iniciantes ou intermediários. Temos que valorizar os músicos avançados também, tá? Bom, seguindo, algumas sugestões um pouco mais técnicas para vocês, tá? A respeito desse assunto. Primeiro, quando você está no começo de uma orquestra, é muito importante que você tenha um instrumento harmônico participando junto, tá? Por quê? Porque de repente você não tenha todos os instrumentos
à disposição, você não tem instrumentos agudos, médios e graves, então é importante você ter um instrumento harmônico, que seria o quê? Um piano, seria um órgão, ou mesmo um violão, né? No caso um acordeon, como eu citei para vocês, ou seja, um instrumento que preencha a harmonia, é importante você ter isso como base, tá? Segundo ponto, como eu já mencionei anteriormente aqui, a orquestra precisa de instrumentos agudos, médios e graves, tá? Então é importante você organizar a sua orquestra de forma que você tenha uma quantidade razoável de instrumentos agudos, instrumentos médios e graves. Para quem não sabe o que é isso, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, os instrumentos agudos, a gente tem ali as flautas, a gente tem os violinos, que aí pode dividir primeira e segunda flauta, primeiro e segundo violino. Clarinetes não vai, é mais complicado e muito para agudo, mas ele também vai para uma região mais aguda. Oboé, se você tem à disposição. E também a gente poderia colocar ali talvez os trompetes ali da família dos metais, tá? Algumas igrejas usam inclusive o saxofone soprano, tá? Se você tem à sua disposição o instrumento do sax soprano, você pode também colocar aí como um instrumento agudo. Quais seriam os instrumentos médios? A gente tem os instrumentos médios ali que a gente poderia colocar trompas, se você tem à disposição. É difícil de encontrar, mas se você tem à disposição, a gente tem o sax alto, a gente pode colocar nesse grupo aí as violas, tá? Se você não tem viola, você pode utilizar um terceiro violino ou clarinete, como eu vou dizer ali mais à frente. O próprio clarinete, ele entraria como um instrumento médio, tá? E também, se você tem à disposição também um fagote, se ele vai um pouco mais para a região média, aguda, ele poderia se classificar nessa região também. E por último, os instrumentos graves. É muito importante na orquestra que você tenha a presença de algum instrumento grave. Então seriam quais? Violoncelo, contrabaixo, o trombone, a tuba, o sax tenor ou sax barítono, tá? Mais o sax barítono que o tenor. O tenor ele trabalha melhor para a região aguda. E o fagote, como eu citei já para vocês, tá? Então esses seriam os instrumentos aí que a gente classificaria como agudo, médio ou grave. Seguindo em frente, partituras ou novos arranjos adequados ao nível da orquestra. Não adianta você começar uma orquestra e trazer um arranjo ultra mega complicado para músicos que estão iniciando. Você tem que começar com músicas simples, músicas fáceis, que os músicos tenham habilidade para tocar, ok? Número 4. Cuidado com as tonalidades das músicas, ok? Escolha uma tonalidade que seja confortável, principalmente para as cordas, tá? Bom, eu sou instrumentista de cordas, talvez muitos saibam disso, as cordas fazem parte de um grupo que a gente chama de instrumentos não temperados, tá? Esses instrumentos, eles têm uma dificuldade muito grande de afinação, porque não existe nenhuma marca ali para você colocar o dedo, é totalmente pelo ouvido. Então, se o músico ele é um músico iniciante ou intermediário, ele vai estar sempre em busca de uma afinação, ele vai estar ainda treinando os ouvidos para ter uma boa afinação. E se você escolhe algumas tonalidades com muitos bemóis, ou mesmo com muitos sustenidos, começa a ficar complicado para o músico tocar e a afinação fica comprometida, tá? Então vamos supor, se você tem um hino ou uma música que esteja em Lá bemol maior, com 4 bemóis. Eu sei que para os sopros, para alguns deles principalmente, vai ficar numa tonalidade confortável, tá? Os transpositores. Porém, para as cordas, se você abaixar a música meio tom e colocar em sol maior, não vai ter praticamente nenhum prejuízo para quem vai estar cantando, tá? A diferença é muito pouca, e para tocar a gente vai ter uma diferença absurda para as cordas, tá? Então cuidado com a escolha das tonalidades. Bom, próximo ponto que eu já até mencionei um pouco aqui para vocês é a respeito do terceiro violino ou clarinetes para substituir ou somar com as violas, tá? Bom, o que acontece?
Esse instrumento aqui, na família das cordas, das violas, eu sei que na realidade que a gente encontra por aí é muito difícil de encontrar. E sempre nos cursos que eu dou de orquestração, a dúvida sempre aparece: quais instrumentos que eu posso colocar para eu substituir as violas? Então eu vou dar a dica aqui. Primeiro, você pode criar um naipe. Se você tem vários violinos, você pode criar um naipe de terceiro violino, tá? Se você fizer isso, muita atenção a essa dica que eu vou dar. Não coloque no terceiro violino aqueles músicos que estão bem no comecinho, que estão iniciando, que é o que geralmente se faz por aí, tá? Eles abrem lá um naipe de terceiro violino e joga todo mundo que está começando para lá. Cuidado, porque, como eu falei para vocês, a região média da orquestra, ela é muito importante, principalmente para afinação. Então, minha sugestão: coloque no terceiro violino os músicos que têm alguma experiência, alguns músicos pelo menos que têm alguma experiência, para ajudar nessa sonoridade do terceiro violino. Por quê? Porque a região grave do violino é uma região que não é tão simples de tocar quanto a região aguda, tá? Principalmente quando você tem ali os sustenidos, você tem algumas posições ali que são mais chatas para quem está iniciando, tá? Então, por esse motivo, é bom no terceiro violino você ter a presença de algum músico mais experiente. E outra opção seria você colocar, então, um clarinete para substituir ou mesmo para somar com o som ali das violas, tá? Inclusive, muitos arranjos desses que a gente compra, alguns arranjos americanos e tal, eles já vêm, quando a gente compra, com um opcional de clarinete para substituir a viola. Ele já vem com uma parte adicional de terceiro clarinete, né? Então essa seria uma opção interessante. Seguindo, eu vou seguir aqui que o nosso tempo é curto, a gente ainda tem bastante coisa aqui para ver. Sexta aqui, ó. Contrabaixo elétrico pode substituir o baixo acústico. Eu sei que o baixo acústico é um instrumento que ele é mais caro e é mais difícil de encontrar, tá? Então, se você não tem essa opção, coloque um contrabaixo elétrico, tá? Mas é muito importante, como eu já mencionei, que a sua orquestra tenha também um grupo de instrumentos graves, ok? O contrabaixo elétrico não faz parte da orquestra tradicional, mas ele pode ali no contexto da música de igreja ter um efeito legal ali do que a gente tem à disposição. Sétima sugestão aqui: o sax alto ou o sax tenor, eles podem substituir ou somar com as trompas, tá? Aí eu volto naquele assunto. A mesma coisa que eu falei das violas, eu vou dizer agora em relação às trompas. Na realidade que a gente tem aqui no Brasil, principalmente, é muito difícil a gente encontrar um trompista. Eu não vou dizer que é muito difícil, mas é mais difícil do que você encontrar um trompete ou um trombone, tá? Então, se você tem poucas trompas ou nenhuma trompa, você pode colocar no lugar um sax alto ou um sax tenor, ou mesmo os dois juntos, ok? Seguindo, oitava dica: a flauta doce, ela pode substituir a flauta transversal. Então, eu sei que a flauta transversal é um instrumento assim, mais fácil de encontrar, gente que toque, não é assim tão complicado de encontrar. Mas se mesmo assim você não tem uma flauta transversal à disposição, utilize uma flauta doce para começar. Como eu disse lá no começo, a gente tem que começar com o que a gente tem em mãos, tá? E essa seria uma dica. E última dica dessa primeira etapa aqui, número 9, você pode colocar para somar com sua orquestra um teclado, tá? Com timbre de cordas, ok? Para tentar encorpar um pouco o som das cordas, tá? Atenção a esse parênteses que eu coloquei, ó, desde que ele toque a mesma coisa, ok? Então, não adianta você colocar uma coisa ali para os violinos ou as violas, violoncelos tocarem, e o camarada que vai tocar o teclado vai tocar outra coisa. Não, eles têm que estar tocando a mesma coisa.
Se você fizer isso, você vai dar uma encorpada no som da sua orquestra e você vai dar uma melhorada ali no timbre, ok? Você pode, na verdade, usar até mais de um teclado, né? Um outro teclado, por exemplo, com sons de percussão, de tímpano, pratos ou som de harpa, que são instrumentos mais raros e mais caros de se obter, ok? Seguindo em frente, agora algumas sugestões em relação aos ensaios, tá? Primeira coisa, você precisa de um tempo e de um espaço para os ensaios. Na sua igreja, ok? Você precisa de um tempo e de um espaço. E esse espaço, o ideal é que ele seja ventilado, que tenha acesso a banheiros, tá? Ou seja, um local adequado para você ensaiar, tá? Número 2, você precisa de cadeiras adequadas, sem encosto de braço, tá? Quando você senta, não pode ter aquele encosto de braço, porque aquilo atrapalha, principalmente os instrumentistas de cordas, atrapalha porque eles fazem o movimento com o braço. Então, você precisa de uma cadeira sem o encosto do braço, tá? Depois, número 3, estantes, tá? Não é muito barato você comprar estantes, mas precisa, ok? Eu já vi casos de igrejas que não tinham condições de comprar estantes, e eles mandaram numa serralheria, mandaram um modelo e encomendaram numa serralheria por um preço muito mais em conta, tá? Seja numa marcenaria ou serralheria, eu vi das duas formas, ok? Bom, número 4, ensaios não tão longos, ok? 1 hora para músicos iniciantes e 1h30 até umas 3 horas aí para músicos intermediários e avançados, tá? Desde que tenha ali um tempinho para descanso. Já vou pular aqui para o número 5. Seja pontual. Isso aqui eu vou dar até uma pausa aqui para olhar nos olhos de vocês aqui. Seja pontual. A pior coisa que existe, eu falo isso de coração, e quem me conhece sabe que eu sou chato para horário. Seja pontual. A pior coisa que existe é músico que chega atrasado, tá? Músico que não cumpre com os compromissos. Músico tem que ser uma pessoa séria, tá? Que chega na hora. Na verdade, você não tem que chegar na hora, você tem que chegar antes do horário combinado, tá? Seja pontual, seja assíduo, tanto para começar quanto para terminar os seus ensaios, ok? Vamos seguir aqui, ainda com os ensaios. Você pode, durante os ensaios, organizar também grupos menores, tá? Para valorizar alguns músicos mais avançados, tá? Por exemplo, se você tem lá na sua orquestra uns 3 músicos que são já bem avançados, não deixe eles apenas ficarem tocando com os iniciantes. Forme alguns trios, alguma música de câmara com eles, para valorizar também o talento desses músicos avançados, tá? Seguindo, número 7, faça ensaios de naipe regularmente, tá? Separe lá só primeiros violinos, só segundos violinos, só flautas, só clarinetes. É importante que você faça esses ensaios. Número 8, separe um tempo para trabalhar escalas e afinação, tá? Todo ensaio, principalmente orquestras mais iniciantes, né? Separe um tempo ali, vamos supor, você vai tocar uma música em Ré maior. Então, antes de começar o ensaio, você faz então ali uma iniciação com escalas, um trabalho de afinação em cima de escalas, para trabalhar o tom de Ré maior. E assim os músicos vão entrar já no ensaio com o ouvido já mais aguçado para isso, tá? Número 9, comece e termine sempre com uma música mais fácil. Deixe as músicas mais difíceis para o meio do ensaio, tá? Então, por que a gente faz isso? Quando a gente começa o ensaio com a música mais fácil, o músico, primeiro, ele vai estar ainda aquecendo os motores, né? Então ele vai tocar de maneira mais animada, vai terminar de aquecer e ele vai se empolgar mais para o ensaio que vai acontecer, tá? E por que você tem que terminar também o ensaio com uma música mais fácil? Para o músico sair também animado do ensaio.
ele tem que sair de lá feliz e contente, não para baixo e não introspectivo porque não consegue tocar ou coisas do tipo, tá? Seguindo, número 10, técnica do ensaio linear. Eu vou tentar explicar então para vocês aqui mais ou menos o que seria essa técnica. A técnica do ensaio linear funciona assim: você vai, digamos assim, mordendo a música parte a parte, e você não vai fazer o que muitas pessoas fazem por aí. É o seguinte: faz uma leitura completa da música do começo ao fim e todo mundo errando e tal, mas vai do começo ao fim, tá? É uma outra técnica, mas para grupos iniciantes eu recomendo que se faça a técnica do ensaio linear, ou seja, você vai mordendo as músicas aos poucos. Então vamos supor, você avança 10 compassos e não segue em frente enquanto aqueles 10 compassos não ficarem perfeitos, tá? Essa é a técnica linear. E assim você vai mordendo a peça, e quando você chega no final dela, você vai ver que a música já está pronta. Aí basta você passar algumas vezes do começo ao fim e você já tem a música pronta, tá? Bom, número 11, já falei um pouco sobre isso, mas vou mencionar aqui novamente. A disciplina e a assiduidade, elas são importantes, tá? Mas elas não são mais importantes do que o músico. Você precisa deles, ok? Então, assim, muito cuidado. O músico chegou atrasado, então não vai tocar hoje. Ou então, teve que ir embora mais cedo, então, não vai tocar no próximo concerto. Não, você precisa do músico, tá? Chame a atenção dele individualmente, tente contornar a situação, mas evite de tirar o músico fora da orquestra, tá? Por questões de assiduidade, ok? Ou de disciplina. Bom, vamos seguir agora. Então vou para a segunda parte do que eu havia proposto aqui para falar para vocês. As igrejas ou mesmo colégios que já têm orquestras formadas. Então eu vou dar algumas poucas dicas aqui para vocês, de acordo com o nosso tempo. Bom, primeira coisa, então, organize concertos regulares, tá? Pode ser um concerto grande por semestre, ou apresentações regulares nos cultos, ok? Número 2, encomende ou crie novos arranjos específicos para o grupo. E agora eu vou dar outra pausa aqui para olhar nos olhos de vocês. Muito cuidado com essa coisa de ficar assim, caçando arranjo lá, caçando aqui. É importante, às vezes você acha coisas boas, e é importante a gente compartilhar o que a gente tem com outras orquestras. Ótimo, excelente, eu faço isso sempre que possível. Mas eu vou dizer para vocês, é importante também você encomendar arranjos específicos para o seu grupo, tá? A gente tem muitos arranjadores à disposição na nossa igreja, ou você mesmo pode criar o seu próprio arranjo, mas traga uma música que seja específico para o seu grupo e para a sua formação, que você vai ter um ganho e uma valorização muito maior para com os músicos, tá? Seguindo em frente, número 3, traga convidados sempre que possível, seja para tocar ou reger. Isso vai deixar o grupo sempre animado, tá? Depois, número 4, viagens e turnês com o grupo, isso aí ajuda sempre a animar. Número 5, faça recitais com os músicos da orquestra, ou seja, você pode organizar recital, não a orquestra toda ao mesmo tempo, mas fazer um concerto, um recital, digamos assim, interno da orquestra, com os próprios músicos, né? Então, vamos supor, o fulano de tal vai tocar um concerto para violino, fulano de tal vai tocar uma sonata para flauta, e assim você pode ter um concerto interno ali da orquestra. Isso vai dar uma animada nos músicos, tá? Número 6, incentive a parte espiritual da orquestra, tá? A gente começou falando disso no começo, e eu vou continuar falando aqui. Então, é muito importante que a cada ensaio você tenha uma pequena meditação, uma rápida oração, para você começar
com o pé direito ali todos os ensaios. E outra coisa que eu chamo a atenção, que eu mencionei aqui, é importante que os músicos, quando eles tocarem, principalmente em igrejas, que eles permaneçam assistindo e participando do culto depois que eles tocaram. É muito feio quando uma orquestra toca numa igreja e pronto, acabei de tocar e o músico pega o instrumento debaixo do braço e vai embora. Não, fique lá, assista o sermão, participe da escola sabatina e etc. Os músicos têm que também ser alimentados espiritualmente, ok? Seguindo em frente, número 7. Grave em vídeo as apresentações e assista depois com olhos críticos. Eu sei que é difícil fazer isso, eu particularmente detesto fazer isso, de ficar me assistindo depois, mas é importante. A gente aprende muito quando a gente assiste os vídeos do que aconteceu e vê os pontos que a gente pode melhorar, ok? Número 8, incentive o crescimento dos músicos, tá? A igreja pode ajudar dando bolsas ou financiando estudos. E eu vou dar outra pausa para olhar aqui nos olhos de vocês. A gente não pode, na igreja, ser um berço de músicos e depois abandonar os músicos. A gente tem que ter um acompanhamento para os músicos desde o início até a sua profissionalização. Tá? Eu digo isso porque depois que o músico atinge um certo nível, as pessoas olham para o músico e pensam, não, esse daí já toca muito bem, já fizemos todo o investimento nele, ele já toca direitinho, já serve para o que a gente precisa. Não, incentive ele, pague uma bolsa, veja com a igreja a possibilidade dele ter uma bolsa de estudo, seja para uma faculdade, ou seja para um encontro de músicos, para ele estar sempre se aprimorando e crescendo profissionalmente. Até porque esse músico, ele pode um dia vir a ser um professor dos outros que estão se iniciando, ok? Bom, seguindo em frente, número 9, invista em materiais para orquestra, tá? Eu já citei isso, estantes, cadeiras confortáveis, microfones, luzes para estantes, se tem problema de iluminação na igreja, instrumentos e etc, tá? Aí vem a parte de divulgação, vocês já sabem disso, mas eu vou rapidamente mencionar aqui, redes sociais. É importante a gente divulgar, tal, vocês já sabem, estão mais por dentro disso do que eu, mas está aí as redes sociais. Divulgação dos concertos, eles devem acontecer então, ao menos 2 semanas antes, tá? E existe também o item número 3 aqui, a divulgação pós-concerto, ok? Então, você vai colocar trechos do que aconteceu, fotos, vídeos e etc. E essa divulgação pós-concerto ela é muito importante também. Número 4, programas impressos. Então, no dia que você vai fazer um concerto da sua orquestra na igreja, tá? É importante você imprimir um concerto para as pessoas que estarão ao vivo ali assistindo, obviamente depois do nosso período da pandemia, né? Que eles tenham ali à disposição o nome da música, o nome do arranjador, quem está regendo, quem está tocando, etc. Ok? E número 5, eu menciono aqui a questão do visual da orquestra. Então, ter um uniforme, a organização visual do que existe atrás, no fundo, na frente, etc. A iluminação, ok? E esse ponto aí, a questão dos arcos dos violinos, né? Não adianta cada um estar para um lado, não. O espala da orquestra ele tem que fazer as arcadas para que todos estejam com mesma articulação, o mesmo tipo de arco, ok? Isso é importante. É uma questão visual que é muito importante, não só visual, mas auditivo também, tá? Bom, eu prometi para vocês que ia trazer alguns convidados, então eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns amigos meus, tá? Eu sei que a gente tem muitos e muitos exemplos aí pelo Brasil afora, mas eu selecionei esses que são alguns projetos que eu conheci e trouxe aqui para mostrar para vocês. Então vou começar aqui, o primeiro exemplo, eu tive a oportunidade de no ano passado estar com eles, que é a Orquestra Adventista do Gama, que o regente é o Samuel,
Ele é contrabaixista da Orquestra Sinfônica do Teatro de Brasília, contrabaixista profissional, e ele fez um projeto interessantíssimo. Assista um vídeo e depois a gente volta. Bem-vindos à Igreja Adventista Central do Gama. Esta é uma igreja com mais ou menos 400 membros e em todos os cultos no sábado pela manhã você vai encontrar aqui um grupo de 15 a 20 instrumentistas, membros desta igreja, que participam juntamente com a congregação nos momentos de adoração do serviço de louvor congregacional. Tudo começou na classe dos adolescentes, quando eu era professor ali e levava o instrumento para tocar com os adolescentes. Eles gostavam, interagiam e mostraram interesse em aprender a tocar um instrumento. Então ali surgia a escola de música da igreja. Nesse começo a gente não tinha muita informação de como seria esse funcionamento. Eu não conhecia nenhuma outra escola que funcionasse na igreja, então a gente foi aprendendo, testando, né? E Deus nos abençoou, Deus abriu o caminho. Na verdade, o segredo para ter uma orquestra na igreja é a escola de música. As crianças crescem, na verdade, se casam, depois mudam para outras cidades e precisa ter sempre uma renovação, novos músicos para participar da orquestra, porque se você conta só com aqueles que já estão ali, né, dentro de poucos anos a orquestra acaba. Então, para que tenhamos uma orquestra funcionando na igreja, nós precisamos ter uma escola de música gerando sempre novos músicos para participarem deste trabalho. É importante destacar que a escola de música não é uma escola particular, ela é uma escola da igreja. E uma vez por ano, quando a comissão de nomeações se reúne para escolher os líderes dos departamentos, ali também é escolhido o diretor da escola de música da igreja. As aulas começaram ali mesmo, na sala dos adolescentes, aos domingos. A escola de música começou assim. Combinamos um valor com o professor de violino e os pais então faziam esse pagamento ao professor. Logo começaram também as aulas de flauta, de violão, de sax, né? E os outros adolescentes, as outras crianças, quando foram percebendo nessa movimentação na igreja, também se mostraram interessadas em participar. Logo, com 6 meses de aulas, nós já começamos um trabalho ali instrumental para tocar na igreja. Porque o objetivo sempre, desde o início, foi que estes meninos e meninas, os adultos que quisessem participar, que eles pudessem participar dos cultos, tocando nos cultos da igreja. É um trabalho muito gratificante, porque você tem um resultado rápido, não é? A escola funciona nas dependências da igreja, nas salas do departamento infantil e durante a semana. E uma vez por semestre, atualmente nós fazemos um concerto, juntando todos os alunos, não é? Realizamos uma vez por semestre um concerto. A cada 3 meses fazemos também um recital dos alunos, tocando individualmente, em trios, em duetos, em quartetos. Então a escola funciona nas dependências da igreja com professores pagos pelos próprios pais. A igreja fornece o espaço e assim nós temos visto o crescimento e desenvolvimento de várias crianças, várias pessoas nessa arte maravilhosa que é a música. O primeiro problema que tivemos assim que a escola começou foi o fato de não ter comunicado essa intenção
A gente não fez uma comunicação formal, a gente não conversou com a direção da igreja a respeito disso. Isso foi um problema, porque quando eles perceberam essa movimentação na igreja, com o professor recebendo ali valores, né, eles ficaram assustados. Mas aí, depois de uma conversa, eles entenderam que realmente este era o caminho que a gente deveria seguir. Então, é importante, para começar esse trabalho, realmente ter uma conversa com o pastor, com a comissão da igreja, com os anciãos, para que fique tudo bem combinado. A outra questão também problemática foi a questão do pagamento. Os pais passavam para o diretor da escola de música os valores, e o diretor da escola de música passava esses valores para a tesouraria da igreja e depois saía da tesouraria da igreja para pagar os professores. Era uma burocracia grande, isso estava dando problema, e no meio do caminho alguns alunos desistiam das aulas, os pais paravam de pagar, e a gente tem aquele compromisso de pagar os professores no final do mês. Então mudamos a forma de trabalhar, e atualmente os pais combinam diretamente com o professor e fazem esse acerto diretamente com ele. Uma das alegrias que temos é perceber que aquelas crianças que começaram lá no passado estudando música aqui no pátio da igreja, né, permanecem firmes nos caminhos do Senhor. Esse compromisso que tem de frequentar os ensaios, de participar dos momentos ali do culto, né, é muito interessante, porque os pais estão ali assentados na igreja cantando, seus filhos estão lá no púlpito tocando, né, e essa atividade permanece por muito e muito tempo. Raramente essas crianças se desviam do caminho do Senhor, aprendem a ter compromisso, né, com os horários, aprendem a ter responsabilidade, aprendem a conviver, não é, com as pessoas, a interagir, né? É um trabalho que vai muito além da pauta musical. Ter uma orquestra em atividade constante na igreja é possível através da escola de música. Manter uma escola de música não é fácil, requer muito trabalho, muita dedicação, requer uma equipe de professores capacitada, que tenham um interesse de um trabalho ali, social, trazendo benefícios para a igreja e para toda a comunidade. Ok, então vimos esse exemplo aí muito interessante do Samuel lá na igreja do Gama, qual tive a grande oportunidade de estar visitando no ano passado, e é um projeto interessantíssimo, como vocês puderam ver aí no vídeo. E um ponto que eu chamaria atenção é aquilo que eu mencionei lá no começo da palestra, onde eles investem muito nas 3 etapas, no iniciante, no intermediário e no avançado. E dessa forma eles têm sempre um ciclo, eles têm sempre músicos à disposição ali na igreja, tá? E eles fazem um trabalho lindo ali. E agora eu gostaria de mostrar então para vocês um outro amigo meu, Daniel Salles, na Orquestra Adventista do Rio de Janeiro, tá? Vocês vão poder conhecer agora melhor aqui o projeto. Olá, deixe-me falar um pouco para vocês sobre a Orquestra Adventista do Rio de Janeiro. A Orquestra Adventista do Rio de Janeiro iniciou-se em 2009, 2010, por ali. Na verdade, era uma banda, eram pouquíssimas pessoas que participavam. Foi uma iniciativa do maestro Regis Marte que chamava as pessoas para tocar ali com ele, né? No começo tinha ele no piano, tinha um saxofone, um baixo elétrico, 2 violões, tinha até uma bateria também. E era assim, era uma banda.
né? Começou como uma banda. Mas todo sábado o maestro fazia um apelo para as pessoas virem, participarem do grupo. E aconteceu que o grupo foi crescendo. Nós temos algumas fotos aqui que eu vou mostrar para vocês. Saiu de 4 pessoas e chegou a ter 45. Isso juntando gente da Central do Rio com o pessoal que vinha de Niterói também. Pessoas de outras igrejas também da região aqui do Rio, né? Porque tem Niterói, que é do outro lado da ponte, e tem o Rio. E foi juntando, foi vindo ali, né? O trabalho foi acontecendo. Depois o maestro Regis Marte saiu. E aí entrou o maestro Renan Fontes e ele assumiu a orquestra e começou a fazer trabalhos mais intensos com a orquestra, e a orquestra continuou. Ele assumiu ali pelo ano de 2011. Depois veio o Marlon Miranda, que também trabalhou um tempo com a orquestra. Foi um tempo bem curto, mas ele também trabalhou com a orquestra. E aí, depois disso aí, veio um período difícil da orquestra. Um período assim que a orquestra parou e ficou sem se reunir, sem tocar por um bom tempo. Bem, aí no ano de 2012 veio um maestro que retomou o trabalho com a orquestra. As pessoas foram retornando para fazer ali o trabalho acontecer. E aí, em 2015 e 2016, a orquestra tomou corpo novamente. Chegou aqui o pastor Jean Abreu, que incentiva demais o trabalho instrumental, o trabalho da música em si, né? Mas principalmente o trabalho de orquestra, ele gosta muito. E o pastor Jean, como pastor da igreja, ele vinha participar da orquestra, ele tocava na orquestra, ele chegou a tocar saxofone, chegou a tocar trombone também, e ele participava ativamente da orquestra. E aí, na época, veio o maestro Kleber Augusto, que deu uma dirigida, né? Ele dirigiu a orquestra, regeu a orquestra, fez um trabalho bacana com a orquestra. E aí, a partir de 2017, eu assumi, né? E ficamos lá 17, 18, 19 e 20. Trouxemos repertório diferente, adaptações de repertório, adaptei muita coisa do maestro, professor mestre Samuel Carrambil, muitos arranjos também do Rony, outros arranjos meus, porque a orquestra tinha um grupo diferente, né? A formação nossa não era a formação mais comum de orquestra, né? A orquestra de igreja é assim, você recebe muitas pessoas que querem tocar e às vezes vai aparecer ali um instrumento que necessariamente não tem muito a ver com a questão orquestral, né? Por exemplo, se a gente tinha saxofones, né? No normal você não tem saxofone na orquestra, né? Saxofone é um instrumento mais comum em bandas sinfônicas, né? Mas você não acha em orquestra, né? Na orquestra tradicional. Mas aqui valia tudo, né? Então quem aparecesse para tocar, a gente teria que incorporar. E esse é o grande desafio da orquestra, né? Você tem que arranjar para aquele ensaio, para aquela formação. E às vezes as pessoas não vinham no ensaio, às vezes a formação ensaia de um jeito e toca de outro. Enfim, tudo isso acontece no trabalho de orquestra de igreja. E essa é a Orquestra Adventista do Rio de Janeiro, com quem eu tive o prazer de trabalhar durante 4 anos. Tem mais algumas imagens aí da orquestra, vocês vão ver a gente tocando o musical O Amor Desceu. Isso foi 2018 e 2019, nós tocamos o musical O Amor Desceu e eu arranjei para a orquestra participar e foi uma bênção, foi um sucesso, como vocês estão vendo aí nas imagens. Deus abençoe a todos. Ok, o Daniel, então, como vocês puderam ver no vídeo, ele tem esse projeto com a orquestra lá, e a gente sabe que na orquestra dele ali tem alguns músicos assim, que tocam muito bem, e
E um ponto que eu chamaria atenção é o fato deles estarem sempre valorizando a orquestra nos momentos congregacionais. Eu inclusive já mandei alguns arranjos, vários arranjos para o Daniel. Ele faz muitos outros arranjos, e todo momento de louvor, momento congregacional é feito então com orquestra. Isso é um ponto que eu destacaria ali nesse trabalho lindo aí que o Daniel faz ali no Rio de Janeiro. Bom, e o próximo que eu gostaria de destacar é a Orquestra Adventista de Macapá. Esse eu não fui lá ainda visitar, tenho vontade de ir, um dia talvez eu vá, mas é meu amigo Joel, que esteve aqui já vários encontros de músico, que sempre vem uma grande turma de lá, e agora eles devem estar me assistindo aí, um grande abraço para eles. E aí eu pedi para o Joel então gravar aqui um vídeo para mostrar um pouco do trabalho deles. Vamos assistir. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje você irá conhecer mais sobre a nossa querida e amada Orquestra Adventista de Macapá. Relaxe as mãos, afrouxe o arco e vem comigo. A Orquestra Adventista de Macapá é um projeto que tem como objetivo musicalizar a juventude adventista das nossas igrejas. Já passaram por ela mais de 80 juvenis, jovens e adolescentes. Hoje, seu efetivo é de 40 músicos. Ao entrar, o candidato precisa escolher seu instrumento entre violino, violoncelo, saxofone, flauta, clarinete, trombone, trompete ou trompa. As aulas normalmente são durante a semana pelo período da noite. Caso não possa adquirir o instrumento por recursos próprios, podemos lhe emprestar um instrumento, financiados pelos amigos da orquestra, irmãos que se voluntariam a apoiar financeiramente este projeto. As apresentações da orquestra ocorrem nas igrejas, eventos e também em hospitais. Nesses 5 anos, a orquestra tem formado novos músicos e fitando positivamente a vida de jovens em suas congregações. A orquestra, além do conhecimento musical, também visa o desenvolvimento social e espiritual dos seus membros, incentivando a leitura da Bíblia, participação em congressos e atividades recreativas. O músico também possui a oportunidade de participar de festivais em todo o Brasil, como por exemplo o Encontro de Músicos do NASP, aperfeiçoando seu conhecimento e criando uma rede de interações com outros músicos adventistas. Você vai limpar com álcool. Logo após vem o cavalete. E aí o microafinador, o estandarte, a queixeira, onde você coloca, tá? Queixo. E vamos lá.
Olá, meu nome é Vitor e eu participo da Orquestra Adventista de Macapá. Eu comecei na música aos 12 anos, quando conheci a flauta doce. Não tive muita experiência com professores, então fui evoluindo meio no autodidata. Na verdade, a minha evolução começou mesmo quando eu entrei para a orquestra. Foi quando o Joel, nosso maestro, ele deu uma oportunidade para mim, tocando saxofone, já que eu não tinha um instrumento próprio, e sempre foi meu sonho tocar saxofone. Através dele, né, através da orquestra, da OAN, eu pude realizar esse sonho. Então eu fui começando a estudar com o instrumento que ele me deu, fui tentando me adaptar à forma como eu estava no momento. E aprendi a tocar o básico e hoje estou tocando ainda na orquestra, né? Também faço parte do grupo de sopros e eu meio que coordeno também o grupo de sopros, ajudando o Joel nessa parte, né, da orquestra, coordenando os meninos, e é isso. A evolução, né, a experiência na OAN, ela basicamente, resumidamente, seria. E recentemente também eu tive a oportunidade, através também da orquestra, de participar dos 2 últimos encontros que aconteceram, o 25º e o 26º Encontro de Músicos do NASP, e foi uma experiência maravilhosa para mim, acrescentou demais na minha vida musical, nos meus estudos, na minha vida diária como músico, e com certeza foi uma grande experiência para mim. Olá, meu nome é Marcelo, sou integrante da OAN, Orquestra Adventista de Macapá. Tenho 22 anos e em 2017 eu entrei para essa grande orquestra, onde antes de eu entrar eu achei que eu sabia alguma coisa de música, eu só tocava violão por cifras, não sabia nem o que era uma partitura. E do momento que eu entrei e quando eu conheci os instrumentos clássicos, como que eu toco, o violoncelo, eu comecei a ter mais profundidade na música, tocar nas igrejas. Aqui nós fizemos uma grande família. A orquestra me possibilitou também esse autoconhecimento de música, me disponibilizando, né, um instrumento, professores, materiais, eventos a gente podia tocar, igrejas todo sábado, finais de ano, em algum evento de caridade, distribuir alimentos. E eu também pude participar do 25º e do 26º Encontro de Música, onde eu fiz muitos amigos lá também, uma experiência incrível. Essa foi a minha experiência e obrigado. Vamos seguir agora. Eu gostaria de mostrar alguns exemplos de outras denominações. Eu sei que eu não falo aqui apenas para adventistas, eu sei que tem pessoas de várias denominações nos assistindo, e é um prazer que você esteja aqui assistindo conosco, tá? E eu gostaria de mostrar alguns exemplos que eu admiro muito, por isso que eu trouxe aqui para estar mostrando. A gente tem o primeiro caso na Assembleia de Deus. Vocês podem ver aí algumas fotos, tá? Eu simplesmente baixei no Google, peguei essas fotos, vocês podem ver aí, vou passando. A Assembleia de Deus, ela tem uma coisa muito interessante, que basicamente todas as igrejas, qualquer igreja que você vá da Assembleia de Deus, eles têm uma orquestra, seja ela pequena ou grande. Isso é uma coisa que eu admiro muito, e o fato da orquestra estar ali sempre presente nos cultos, isso é uma coisa assim que é muito interessante. E a segunda igreja que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é a Congregação Cristã do Brasil. Eu tenho aqui algumas fotos, como vocês podem ver, todo aquele trecho ali na frente que está sentado, né? Tem ali as estantes, vocês estão vendo, tudo isso é orquestra. Aqui a gente tem algumas fotos mais próximas. Então, essas orquestras da congregação, eu também admiro muito, já conheci algumas pessoalmente, tá? E eles têm um projeto interessante de escolas
na própria igreja. Então a própria igreja tem os métodos para formar os músicos, e os músicos, à medida que eles vão se desenvolvendo, eles vão participando ali da orquestra. E eu assisti inclusive um vídeo de uma orquestra com cerca de 400 músicos tocando da congregação, e achei uma coisa fantástica, coisa linda. Então, são exemplos positivos aí de outras denominações. E sei que tem várias outras denominações aí que têm a presença instrumental bastante forte. Agora, um ponto que eu queria destacar aqui para vocês é o seguinte: os melhores músicos, ou a grande parte dos bons músicos no Brasil, eles tiveram a sua formação em escolas e orquestras de igreja, especialmente as igrejas evangélicas, tá? Qualquer músico de renome que você possa ter ideia, eles tiveram, na sua maioria, a sua formação em orquestra. Por quê? Porque geralmente esses músicos que se destacam, que têm origem em igrejas evangélicas, eles tiveram a sua formação, porque a música na igreja, nos cultos, ela é muito presente, seja para as crianças, para os adultos, e de certa forma, de maneira indireta, o músico acaba recebendo uma formação musical, seja ela perceptiva ou não, do que está acontecendo. Isso acaba fazendo com que o músico desenvolva uma certa habilidade, um talento adicional aí, e se destaque na sua maioria. Eu queria mostrar para vocês, e com isso eu já estou chegando no final da palestra, eu separei aqui para vocês podem ler aí, uma reportagem que eu achei ali na internet, da Folha de São Paulo, escrito o seguinte: igreja evangélica é berço de músicos eruditos. Aí tem escrito embaixo ali, Congregação Cristã no Brasil e Assembleia de Deus, de linha pentecostal, são as que mais formam instrumentistas. Eu já vou mostrar mais sobre essa reportagem, mas eu queria aqui conversar com vocês, e eu peço licença um pouco aos que são de outras denominações, trazendo para a Igreja Adventista, e eu gostaria agora de me dirigir especificamente para os líderes, sejam eles pastores ou os líderes das igrejas locais. Quando eu li essa notícia, ao preparar essa palestra, eu fiquei pensando, por que ali no título apareceu ali Assembleia de Deus, Congregação Cristã, e por que não apareceu ao lado ali, não apareceu o nome Adventista do Sétimo Dia? Por que a Igreja Adventista não se destaca como deveria nessa questão de formar músicos instrumentistas? Eu sei que a igreja sim forma bons músicos, eu sei que tem excelentes músicos, mas a gente não é conhecido ainda como a igreja que forma músicos com uma quantidade razoável. Aí eu pensei nessa reflexão aqui para trazer para vocês. Todos os líderes, todos os pastores, incentive na sua igreja, incentive na sua associação, união, que seja, a formação de orquestras, principalmente a formação de escolas de música nas igrejas. Dessa forma você vai estar trazendo novos músicos, novos talentos, novas orquestras, e vai estar melhorando o louvor a Deus. Vou voltar aqui na reportagem. A gente tem aqui na sequência, eu destacaria aqui, uma frase que eles disseram, tem, entre aspas, tem aluno que entrou sem ter ouvido Mozart, só conhecia música de igreja. Eu achei isso muito interessante. Como é que alguém pode entrar, assim, no caso aqui é a escola municipal, né, de São Paulo, escola de música, como é que alguém consegue entrar numa escola assim tão renomada quanto essa, sem nunca ter ouvido Mozart na vida, sem nunca ter contato com a música clássica? Por quê? Porque eles tiveram essa vivência na igreja, eles aprenderam a tocar
tocando hinos. Olha que coisa interessante. O próximo aqui, o Kleberson, de 26 anos, ele foi também aprovado na escola municipal. Ele disse o seguinte: na audição eu toquei a única composição que sabia, que era um hino religioso. Olha que interessante, ele só sabia tocar um hino, foi lá, tocou um hino, entrou na escola municipal e depois agora ele toca na Orquestra Experimental de Repertório lá de São Paulo, que é uma das maiores orquestras ali de São Paulo que tem. E por último, a gente tem aqui o caso do Davi Gratton, ou David Gratton, eu não sei dizer o nome dele, que, para quem não conhece, ele é simplesmente o concertino da OSESP. A OSESP hoje é uma das maiores orquestras do Brasil e uma das maiores do mundo, inclusive. E o concertino, que muitas vezes ele reveza ali com o Spala, inclusive, que é o Davi Gratton, ele veio então de uma orquestra evangélica, e ele diz o seguinte: comecei a tocar para servir a Deus, e ele nem pensava em seguir carreira, e aí foi então, as coisas foram acontecendo. Bom, então, como diz em Salmo 33, verso 3, entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. E aí eu gostaria de olhar bem nos seus olhos agora. Assim como o salmista, ele aconselha o uso, incentiva o uso de instrumentos na adoração a Deus, ele também incentiva agora a que você toque bem o seu instrumento. Tangei com arte, ou tocai bem o seu instrumento. Então agora eu me dirijo especificamente para você, músico, que está aqui participando com a gente no encontro de músicos. Você não pode simplesmente estacionar no instrumento, ou no nível que você está no seu instrumento, e achar que isso é o suficiente para louvar a Deus. A cada dia você tem que estar se aprimorando e melhorando a sua técnica, de forma que você louve a Deus da melhor maneira possível. E dessa maneira, então, eu me dirijo agora aos líderes de orquestras, ou quem tem vontade de criar uma orquestra, faça isso, crie uma orquestra, ou quem já tem uma orquestra, procure desenvolver ainda mais. Se você sabe reger, mas não sabe escrever arranjo, corra atrás, aprenda a escrever arranjos. Se você sabe escrever arranjo, mas não sabe reger, vai aprender a reger, vai aprender o instrumento de orquestra. Procure na sua igreja você ter sempre o melhor à disposição, e que isso seja sempre para a glória de Deus e nunca para a nossa glória pessoal. E com isso eu encerro agora nossa palestra de hoje com uma oração. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelos momentos que tivemos aqui, por conhecermos os projetos de alguns amigos, e que as pessoas que estão assistindo, que elas possam sair daqui incentivadas a criarem orquestras nas igrejas, ou mesmo aprimorarem ou melhorarem o que elas já têm à disposição. Esteja conosco, nos dê um bom restante de noite, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Uma boa noite a todos.